Pare de olhar para trás. É essa a palavra que o Senhor quer falar ao seu coração. Em Mateus 14, versículo 22, diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não um fantasma. Não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento que estava no barco, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. A palavra enfatiza aqui que Pedro teve ousadia de falar para Jesus: Se é o Senhor, manda ir contigo. Jesus fala: Vem. A partir do momento que Pedro fixou os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E essa palavra é uma palavra muito forte, porque assim como a gente, quando está fixado em Jesus, a gente consegue passar por todas as dificuldades, mas é a gente tirar o olho de Jesus, a gente começa a afundar. Quantas das vezes a gente está caminhando em fé, crescendo em fé, olhando apenas para Jesus, sem olhar para o problema, sem olhar para quem está falando, sem olhar para a família, sem olhar para situações contrárias. Você para de ouvir Jesus. E é aí que o problema vem. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Jesus socorreu ele. E isso traz uma reflexão para a gente. O que tem? Você está mais preocupado com o que o mundo diz ou com aquilo que Jesus está falando para você? Sabe, é no meio da tempestade que a gente vê que o Senhor nunca saiu do barco. Deus sempre esteve lá. Às vezes você está tão preocupado. Por que alguma coisa aconteceu? Por que não aconteceu? Por que Deus tirou? Por que Deus não fez? Mas Deus está falando: vem! Para de olhar para o problema. Para de olhar para o vento, apenas vem. Se Pedro não tivesse parado para olhar para o vento, para o que estava acontecendo, ele teria chegado até Jesus. E esse é o nosso problema. A gente olha para a dificuldade, a gente olha para os levantes e não olha para Jesus. E a palavra é: pare de se preocupar. Olha para Jesus. Se a gente começar a olhar para Jesus, olhar para a cruz, vai resolver muitos dos nossos problemas. Jesus é a solução. A partir do momento que você entender que é sobre a caminhada, é você e Deus, as coisas vão começar a fluir na sua vida. Independente de quem tá falando, independente do que tá acontecendo, independente das pessoas estarem te julgando, o vento tá contrário, a dúvida começar a surgir. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. A partir do momento que a dúvida entra aqui, e você começa a pensar: e se não der certo? E se não acontecer? E se Deus não fazer? E se as coisas não acontecerem no meu tempo? Você vai afundar. Pare de olhar para situações contrárias. Foca em Jesus. As coisas só vão começar a dar certo quando Jesus for a tua prioridade. A palavra é clara em dizer que Jesus chamou Pedro. Deus quis testar a fé dele. Deus queria ver aonde estava a atenção de Pedro. E aonde que está a sua atenção hoje? Você está mais preocupado em andar com Jesus ou ouvir a multidão? A nossa vida é sobre Jesus, não sobre o que as pessoas, o que está ao nosso redor está acontecendo. Fixa os olhos no Senhor e você vai ver tudo dar certo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa pessoa que estiver vendo esse vídeo, Senhor, seja alcançado pela Tua misericórdia. Senhor, aquieta a mente, o coração, a ansiedade, independente do que essa pessoa estiver passando. Aquieta a mente, ó Pai, que ela venha olhar somente para a Tua palavra e nada mais além disso. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus.
Você é abençoado, você é querido, você é importante para Deus. Olhe somente para Jesus, independente da situação. Deus sabe a hora e o tempo certo de mandar o vento parar e as coisas começarem a fluir. Olha para Jesus e você vai ver tudo dando certo na sua vida.